Boa tarde a todos e todas. Nós estamos aqui, junto com a CNTTL, junto com a FENAMETRO e a FIFT, mais os sindicatos metroviários de Minas Gerais, fazendo essa live para todos os metroferroviários, para discutirmos essa questão da pandemia e como isso está influenciando, está atingindo diretamente aos trabalhadores que são considerados serviços essenciais e não podem parar. Essa live é para a gente discutir as condições de trabalho, como é que está sendo feita essa coisa. Primeiramente, eu vou apresentar o Paulinho, presidente da CNTTL. Paulinho, com você aí, você pode... Alda, boa tarde. É Marcílio que está por aqui. O Paulinho está chegando na live, que ele está aqui numa sala ao lado, aqui numa reunião, terminando uma reunião aqui de emergência, mas ele está chegando por aqui já, e assim que ele chegar, ele já fala com os nossos internautas aí, os companheiros, trabalhadores e trabalhadoras que estão acompanhando essa live, tá bom? Ok, Marcílio, obrigada. Então, a gente passa a palavra para o Celso, que é o presidente da FENAMETRO, que é a Federação dos Metroviários do Brasil Nacional, e é funcionário também do metrô de São Paulo. Celso, com você aí, se você puder fazer essa apresentação e falar um pouco como é que está a situação de São Paulo, como é que está nacionalmente essa questão da pandemia, do coronavírus, junto aos empregados do metrô. Celso, está nos ouvindo? Está desligado o microfone, Aldo. Celso, seu microfone está desligado. Só aperta o microfone. Isso. Boa tarde, Alda, Jerônimo, Paulinho, Índio. Primeiro, nesse momento, a gente não pode também deixar de dizer algumas frases aqui que não são efeito e que a gente leva na nossa vida, né? Chega de racismo, as vidas negras valem muito. As mortes de Marielle, de João Lucas, de Anderson, de George Floyd, está colocando o nosso povo na rua e não é à toa. O problema da pandemia também não dá para deixar de dizer uma frase que nós fizemos junto com a FIFT, que é a vida acima do lucro. E, para começar, como já estavam brincando um pouquinho antes, fora Bolsonaro, Mourão e todo esse governo que ataca os trabalhadores e deseja a morte deles. O número de casos entre os metroferroviários, a cada dia que passa, vai crescendo muito. Aqui em São Paulo, eu sou metroviário de São Paulo, como falei, já estamos beirando o número de 200 companheiros infectados. Até hoje não teve nenhum óbito. No Rio de Janeiro já passou de 200, número de metroviários. Depois o índio pode completar com os ferroviários. Mas já passou de 200 também. Também não teve nenhum óbito. Brasília, nós já temos cerca de 10 companheiros. É um metrô menor, com uma logística melhor, no sentido de fechar em alguns horários por causa da pandemia. Agora, a nossa pior situação está em Pernambuco, né? São dezenas de companheiros contaminados a cada dia, mais contaminação, e são 4 companheiros que já vieram a óbito. Nesse complexo número, nós temos aí BH, que não tem nenhum, a Alda ainda pode explicar um pouco mais os detalhes, mas é porque BH fechou os horários, teve lockdown, então fechou, tinha menos gente transando dentro do metrô. Pode ser que agora, com o governo querendo liberar, piora a situação. A melhor situação para nós foi em Porto Alegre. Além de não ter tido nenhum caso, Porto Alegre teve algumas conquistas que o sindicato conseguiu. Cerca de 20% das estações fechadas as portas, umas outras estações não foram cobradas passagem, ou seja, o risco de contaminação diminuiu muito e o número está em torno de 0 até agora. Mas vale lembrar que pesquisas indicam
que o setor de transporte é o segundo setor com mais contaminação, ou seja, com mais risco de se contaminar, né? O primeiro é, obviamente, o pessoal que trabalha no hospital, e o segundo é o setor de transporte. Dentro do transporte, os companheiros de condutores são os mais atingidos. Depois são os rodoviários, ferroviários. Essa era a primeiro toque que eu queria dar aqui e ouvir um pouco os companheiros aí também. Passa a bola para a Alda aí. Eu acho que é fundamental essa live justamente para que a gente possa. O Marcílio, há pouco, nos tinha falado que o sistema ferroviário é um dos sistemas mais importantes desse país, né? E é tão pouco tem poucos investimentos, né? E os trabalhadores acabam que cada vez ficam à mercê de tudo que está acontecendo, né? Mas assim, eu peço desculpa porque eu cometi uma falha quando eu não pedi que as pessoas se apresentassem. E aí eu peço aí o pessoal da FIFT, o Jerônimo, para se apresentar, antes até mesmo de entrar no debate, e logo em seguida eu peço o Índio também para se apresentar, porque é importante também as pessoas conhecerem um pouco o que tem por trás dessas pessoas que estão à frente aí da luta dos trabalhadores. Jerônimo, por favor, tem como você se apresentar ao pessoal aí? Boa tarde, companheiros, companheiras. Boa tarde aos internautas. Meu nome é Jerônimo Miranda Neto. Eu sou aqui da cidade de Tubarão, Santa Catarina. Sou coordenador nacional da Federação Interestadual dos Trabalhadores Ferroviários da CUT. Boa tarde aí, em especial ao Celso, que está aí conosco no debate, com a Alda aí também. O Valmir, meu querido Índio, né? Marcílio, e logo em seguida o Paulinho. Então, início a apresentação, depois a gente entra no debate, logicamente. Tá bom? Está contigo, Aldo. Obrigado, Jerônimo. Oi, Índio, sua apresentação, por favor. Querida Alda, uma boa tarde para você, Jerônimo, para o Marcílio, né, para o Celso, para esse grupo aí que está nessa luta, né? E o Paulinho, quando ele chegar. A gente está cumprindo o Sindicato Ferroviário do Brasil, a gente é um dos coordenadores da CUT, né? da federação, Base CUT, onde o Jerônimo é nosso coordenador geral, e somos também da executiva da CNTTL. Tá? E estamos juntos, é muito importante esse debate para que possamos socializar nossas informações. Obrigado. Boa sorte, Alda, estamos juntos. Propriamente, agora vamos começar a live propriamente dita, assim que o Paulinho chegar, ele vai fazer a fala dele, vai fazer a apresentação dele, mas enquanto isso, eu queria ouvir do Jerônimo. Jerônimo, como é que está a situação dos ferroviários nessa pandemia? Como é que estão as condições de trabalho desse pessoal que está aí no trabalho essencial? Como é que está a situação dos nossos companheiros? Então, Aldo e companheiros, a situação dos ferroviários a nível nacional não é diferente da situação de muitos trabalhadores, né? Nós estamos agora no mesmo barco, um barco que não tem, na verdade, não teve aí um comandante para nos tirar daqui, ou pelo menos para apontar uma situação mais delicada. Infelizmente, não dá para conversar e não dá para discutir uma live sem falar da desgovernança que está esse país, sem falar do nosso presidente que não deu um norte para tudo isso. E o pior, além de não dar norte, esse desprezo que está acometendo, né? Existe aí a possibilidade de mais de 120 mil pessoas no nosso país morrerem, literalmente, né, por conta dessa doença. E nós, ferroviários, também estamos nessa situação. Os ferroviários de norte a sul, tanto ferroviário quanto metroviário, que a gente representa, dentro na CBTU, lá em Salvador e tal, estão numa situação bastante deprimente, sob o ponto de vista da condução nacional. Porém, nas empresas existe um pouquinho de diferença. Por exemplo, as empresas operadoras privadas de transporte de cargas não abandonaram os trabalhadores. Isso tem que ser dito. Não abandonaram. Tanto é que toda a situação dos cuidados, mínimos cuidados de higiene, de uso de álcool, de máscara, isso está sendo assim em todas as empresas. Isso a gente tem que levar em conta. Porém, né, antes disso,
Também os trabalhadores, o único problema nosso aqui é os trabalhadores que vivem, têm um contato direto com a população, que são os trabalhadores da CBTU, da CTS, pessoal lá do Rio, né, que Verdade. não existe uma educação das pessoas quando trata com isso, né? Porque, assim, primeiro que a direção das empresas, né, principalmente as empresas que fazem transporte público, deveria tratar os trabalhadores de maneira diferente. Não deveria colocar, tem várias empresas que estão colocando aí o transporte em quase todos os horários. Aí, lógico, tem alguns casos aqui, ó, colar, que está sendo assim respeitado, né? A gente viu até em outros estados, aí, mas aí o Celso também, eu acho que ele vai aportar isso. Agora, no transporte de cargas, né, ele já visto que não trabalha com a população e já, né, naturalmente, a gente é um trabalhador, entre aspas, isolado na sua função, né, tipo mecânica, tipo maquinista, né? O pessoal da via permanente é um pouco mais junto, mas até onde a gente sabe está tendo esse respeito, vamos dizer, esse cuidado com os trabalhadores ferroviários. Logo em seguida, depois dessa questão, eu queria achar um tempo para a gente conversar sobre a questão dos direitos nossos também, que está embutido nessa questão da nossa saúde. Mas aí eu vou deixar para não misturar, certo? Obrigado, Aldo, pelo esse tempo. Índio, você poderia nos falar como é que está o pessoal do Rio de Janeiro, como é que está a situação na Central do Brasil, até mesmo dentro da própria CBTU? Na verdade, um pouco que o Jerônimo colocou, ele tem razão, né? Que aí não é só Rio de Janeiro, você tem Rio de Janeiro, Minas e São Paulo. Tem a CPTM, tem a MRS, que vai até a Juiz de Fora, e temos aqui no Rio de Janeiro, né? Em relação às empresas Supervia e MRS, o pessoal está recolhido em casa, chama ele, eu não falo inglês, vou falar que estamos em casa. E a Central Logística também fez o mesmo procedimento. Aqui na CBTU, a maioria do pessoal está em casa e só está também o pessoal da área de pagamento, de finanças. Então, tivemos alguns casos pontuais, né, de pessoas infectadas, sim. Tivemos um companheiro que faleceu da MRS aqui no Rio de Janeiro, um que faleceu aposentado da Central Logística, né, mas estava nativo ainda, e algumas pessoas infectadas em São Paulo, na CPTM. Então, na verdade, é um negócio assim, extremamente complicado. É o tipo de coisa que a gente jamais imaginou que vai passar por isso. Assusta todos nós. Como eu tenho a saúde, né, tão boa como vários companheiros têm, e a idade também não me ajuda muito, eu também estou recolhido em casa, e minha área está toda fechada. As pessoas não podem passar, nem ônibus tem para o Rio de Janeiro, para ter uma ideia. E todo carro que sai daqui para o Rio tem que identificar para onde vai e comprovar se é serviço essencial ou não. Então, isso passa vários trabalhadores já ao isolamento aqui. Claro que aí tem vários, por ser bem menor no Rio de Janeiro, você vê que o número de óbito e de infectados são grandes, por quê? Não há um trabalho efetivo do governo federal e nem do governo do Estado. Tanto é que pessoas já foram presas, né, secretários de segurança, secretários de saúde já foram afastados e foram presos, quer dizer, há um desmando, né, no Estado do Rio de Janeiro, como não é muito diferente de outros estados, mas aqui é crucial esse desgoverno. E, por conta disso, nós temos, como temos ferroviário em todas as regiões do estado do Rio de Janeiro, né, como São Paulo e Minas Gerais, obviamente o estado acaba crescendo muito essa questão da infecção. Mas, felizmente, alguns setores, o trabalho foi feito rápido, não pelos governos, sim por orientação do sindicato e das empresas. Tá? Ok, valeu, Índio. Paulinho, chegou aí, né? Eu queria que você fizesse uma saudação, uma apresentação e depois fizesse um relato, né, de como é que está a situação no transporte, né, nessa questão da pandemia. Ok. Boa tarde, Alda. Boa tarde, Celso. Boa tarde, Jerônimo. E meu querido Índio, caro companheiro, com o tempo, né, Índio? Boa tarde, presidente. Primeiro, satisfação estar aqui. Valeu. Satisfação estar aqui e fazer aí, parabenizar também por promover, né,
essa live, eu acho que é importante, nós agora é o meio mais prático de comunicação que nós estamos tendo no momento. Então, acho que, oportunamente, nós temos a oportunidade de estar falando com as pessoas que possam nos acompanhar. Eu tive ontem também uma outra live com outro setor exclusivo de transporte rodoviário. E, pelo que eu estou vendo, o setor ferroviário não é diferente, né? Nós estamos na mesma linha, porque nós somos a categoria que está exposta o tempo todo, né? A questão da pandemia, e é um desafio muito grande para nós, dirigentes sindical, conseguir, além de fazer as negociações para os nossos representados, num primeiro momento, com os requisitos necessários de IPI, né, para proteção contra a pandemia. Esse é o primeiro aspecto, proteger a vida. Depois, responsáveis somos nós pelas negociações para garantir o emprego e, consequentemente, garantir os direitos adquiridos. Então, nós temos essa responsabilidade. Eu estou percebendo que todos os modais de transporte estão no mesmo caminho, por ser uma atividade essencial, mesmo o transporte de carga, considerando que o abastecimento não pode faltar, então nós acabamos sendo essencial na prática, né? Enquanto o transporte público de pessoas, de qualquer forma, já é essencial legalmente, o transporte de carga se tornou essencial por conta do abastecimento, né? Então, nós, mais do que nunca, temos que estar expostos os trabalhadores, nós dirigentes sindicais, mais expostos ainda, que temos que negociar por eles, garantir a vida, o emprego, né? E garantir também os direitos adquiridos, porque nesse momento nós estamos sofrendo, nos outros setores de transporte rodoviário, por exemplo, um ataque empresarial, aproveitando o momento de uma forma oportunista, aproveitando o momento para tentar tirar direitos, para reduzir direitos, e nós temos que estar muito atentos para isso, orientar e fazer esse intercâmbio de informação, para que nós possamos trabalhar numa mesma linha de conduta de defesa dos direitos dos trabalhadores. Se for preciso suspender algum direito provisoriamente ou temporariamente, que seja por tempo determinado, né? Mas que isso não fica solto, porque depois que, se tudo correr bem, esperamos recuperar, né, novamente o estado normal, as condições normais, e daí o empresariado vai ter dificuldade de devolver os benefícios da categoria se eles conseguirem retirar agora. Então, esse é um desafio que nós temos, né? É um desafio. Mas, no primeiro momento, acho que nós temos que priorizar a vida. No segundo momento, por etapa da nossa avaliação, a questão do emprego e, consequentemente, os direitos já adquiridos, né? Acho que nós temos que tratar nesse sentido aí. Porque o empresariado, dá para se perceber que eles não se preocupam com os seus funcionários, se preocupam com lucros, se preocupam com a economia, uma vez que nós temos aí o Estado. Quando eu falo do Estado, eu falo do município, Estado e União, o Estado de Direito, o Estado que nos representa, se degradando entre si, né, e esquecendo da responsabilidade que tem o seu povo e também com as responsabilidades e os direitos dos trabalhadores que têm que operar no serviço essencial. Inicialmente é isso, mais uma vez, agradeço a todos aí, oportunamente a gente volta, está se falando aí. Estou à disposição, viu, Alda? Muito obrigado. Valeu, Paulinho, obrigada. Gente, na realidade, essa questão toda que a gente está vendo da pandemia, não sei se vocês ficaram sabendo, né? Mas, por exemplo, João Pessoa, da CBTU, fechou, né? A Justiça mandou fechar a unidade da CBTU, João Pessoa. Em Belo Horizonte, nós tivemos uma alteração no horário, e com isso os empregados estão muito mais inseguros, porque antes a gente estava trabalhando em horário reduzido, né? Que era 4 horas de manhã, 4 horas à tarde, agora praticamente a gente pega 5h40 e vai até as 8 horas, ou seja, você trabalha direto. E com isso as estações estão cheias, os trens estão lotados, e essa situação e aí com isso, muitas vezes o usuário não quer usar a máscara. Aí você entra naquele confronto, né? E sem contar que as condições de trabalho, né? Os EPIs, os insumos que a empresa fornece, nem sempre é de boa qualidade, né? E aí também a gente tem que olhar também os empregados que são terceirizados, que muitas vezes a empresa está afastada e não está recebendo o seu salário. Tudo isso faz parte do pacote, né? Eu acho que nós temos que tirar uma linha de tudo isso e ver o que nós podemos fazer, porque tudo é culpa desse governo, porque está se falando em abrir
a cidade de São Paulo abriu ontem o comércio, talvez o Celso possa falar. Rio de Janeiro também está indo para esse caminho. Belo Horizonte, o Caril começou a abrir e agora deu uma fechada. Eu acho importante a gente tirar uma linha e sair dessa live com algum lote, com alguma coisa, para que os trabalhadores entendam que nós estamos aqui e temos essa preocupação até para dar um feedback ao trabalhador. Aí, nesse caso, eu poderia conversar. E logo depois, Jerônimo, a gente pode falar com relação à questão dos direitos também, que eu acho fundamental, e muitos direitos estão sendo cortados também. Jerônimo, você pode falar um pouco dessa questão? Se Santa Catarina está aberta, como é que está essa questão toda? Além do frio? Além do frio. Além do frio. A gente, o que viu agora nessa situação aí do Covid-19, além dessa questão da doença mesmo que está vindo, é o aproveitamento das empresas nesse momento. Estão se aproveitando desse momento, estão se apropriando dos nossos direitos, coisa que não havia necessidade. Olha, veja bem, estamos todos nós aqui sentados, que estamos aqui conversando, somos dirigentes sindicais, fazendo as negociações dos nossos acordos coletivos. Né? Lógico, existe uma situação de não estar reunido, de não se reunir para negociar e tal, mas isso não dá o direito das empresas a fazer o que estão fazendo. Querendo tirar direitos, né? Querendo não dar reajuste salarial. Veja bem, nós estamos negociando o acordo coletivo de 2020 e 2021, mas daquilo que já passou. Teoricamente, todas as empresas, inclusive as dos estados, elas deveriam estar preparadas já com o seu caixa para dar o reajuste salarial. Então, o que é que fizeram agora? O que é que as empresas estão fazendo? Isso, ela ficou interessante, né, Paulinho? Paulinho. E aí, assim, Paulinho, desculpa aí, Alda, mas só interromper, cometi uma falha, cumprimentar o nosso querido presidente aqui, que eu deixei passar. Paulinho, um abraço aí, como é que a gente vai conversando, se empolga e esquecer do nosso presidente, aí já não dá, né? Mas assim, gente, essa situação de negociação, como as empresas estão fazendo agora, querendo tirar direitos, não conceder nenhum reajuste salarial, e se conceder o reajuste salarial é só no salário, sem benefícios, sem nem nas vantagens. Isso é apropriação indébita, porque isso ele já tem que estar preparado. Estão fazendo em todas as operadoras privadas no Brasil o mesmo acordo. Isso foi arquitetado na federação, nas associações, por conta e colocaram tudo isso na conta do Covid, e não é verdade. Isso não é verdade. Isso também nas operadoras, tanto nas operadoras privadas, mas também se dá, né, Alda? Assim, para a CBTU, a CPTM lá, aí o Celso depois fala, o Valmir, né? Mas essa situação a gente não pode aceitar. E é como diz o Paulinho, assim, nós temos que estar muito atentos na assinatura dos nossos acordos para que a gente deixe algo ali no acordo dizendo que tudo que a gente está fazendo é só por conta e por tempo determinado, é por tempo que o Covid vai estar aí convivendo com a gente. Depois a gente tem que buscar os novos mecanismos. A nossa federação, viu, nós estamos discutindo aqui, junto com os companheiros, para que os nossos acordos coletivos sejam estritamente assim, de maneira de garantir os nossos direitos, garantir os nossos salários e não abrir mão nenhuma cláusula que são cláusula pétrea, que a gente chama, aquela cláusula que é do direito, né? Do direito e principalmente aquelas cláusulas que foi retirada há pouco tempo aí nas reformas, né, Alda? Então, é isso que a gente está conversando ali, tal, para também dar o tempo para os outros aí colocar as suas opiniões, tá bom? Muito obrigado. Celso, você poderia contribuir com isso, com relação à campanha salarial, com relação à situação de São Paulo, essa abertura, né? Como é que os metroviários estão vendo essa abertura de São Paulo, esse aumento, né? Essa convocação dos empregados do grupo de risco? Como é que a federação está vendo tudo isso?
Então, companheiros e companheiras, internautas, infelizmente, aqui a postura, não só aqui, né, mas a postura nacional dos governos estaduais é um discurso diferente do Bolsonaro, mas uma prática muito igual. Aqui o prefeito conseguiu fazer várias besteiras, se nós podemos falar assim, né? Primeiro ele fez o rodízio, depois, junto com o Dória, antecipou os feriados, e aí veio a bomba do Dória, que era começar a abrir coisas no Estado a partir de segunda-feira. Ele deu uma recuada, porque saiu muita confusão, uma recuada que voltou, adiou do dia 1º para o dia 15, mas a política continua. Então, nos metroviários de São Paulo, o que eles fizeram? Eles pegaram e já convocaram os companheiros que têm acima de 60 anos a voltar a trabalhar. Até onde a gente sabe, junto com o pessoal do sindicato, até ontem não tinha nenhum convocado para voltar. Mas já o presidente do metrô já anunciou que a chefia pode convocar a partir do dia 1º, qualquer momento, qualquer companheiro dos idosos para chamar. Sobre o problema de... Mas não é só aqui, né? Em Porto Alegre também teve a mesma coisa. Os companheiros acima de 60 anos foram convocados a voltar a trabalhar. É que o sindicato lá conseguiu e está conseguindo ganhar processo individual na justiça para que as pessoas continuem afastadas. No Rio de Janeiro também foi chamado o processo na justiça, eu não sei ainda dizer o resultado. Brasília, me parece que está afastado, não teve nenhum problema. A CBTU ainda não teve esse problema de ser convocado para trabalhar. Mas eu depois também queria entrar, né, Alda, e a gente tem que entrar muito no que falou o companheiro Jerônimo, do que falou o companheiro Paulinho, que é o ataque em cima do salário. Por exemplo, o metrô de São Paulo está dizendo que não renova o acordo e quer atacar o nosso direito, pelo menos em 11 itens, e que para nós são, como falou, itens pétreos, mais ou menos isso. São itens que, para a categoria, como é que eu posso dizer, passar para vocês a situação. São coisas que nós conquistamos em 88 para cá, com muita briga, com muita greve, com muita luta, com demissão de companheiros e que nós não vamos querer entregar de mão beijada. Mas esse a gente pode ficar por outro ponto. O nosso problema maior agora é a saúde do trabalhador. Para ficar registrado aqui, todos os sindicatos metroviários ligados à FenaMetro só ganharam os EPIs depois que foram para a Justiça. Não teve nenhum que foi negociado e que a empresa veio de boazinha dar. Então, São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, BH, Brasília. Um parênteses aí, Alda. Piauí também fechou logo que começou a pandemia. Piauí, o Estado fechou o metrô quando começou a pandemia. Ou seja, não tem nenhum governo do Estado bonzinho, não. Para a gente conquistar o mínimo para poder não correr risco, não levar risco para casa para a nossa família, foi ter que ir para a Justiça pedir os EPIs. E, mesmo assim, um pouco o que a Alda falou, é o que tem. Então, você tem que trabalhar com aquilo e ter muito cuidado, porque uma máscara, por exemplo, que é para você usar 3, 4 horas, quando chegou em São Paulo, a informação era que era para usar 12 dias. Depois caiu para 4 dias. Então, a política por isso que eu falei lá no início, né? A política dos governos estaduais é tão assassina quanto a política de Bolsonaro. Obrigado, Laura. Obrigada. Índio, você poderia dar um relato de como é que está o Rio de Janeiro, essa questão das campanhas salariais, da abertura da cidade, como é que está isso? Porque o Rio também está abrindo aos poucos, né? Mas está meio confuso aqui, porque, ora, os governos estadual e municipais falam em abertura, a gente vem e pum, bate bater, porque a questão nossa é muito caótica, né? Nós somos o segundo estado com número de óbitos e de infectados do país. A gente perde para São Paulo, mas a gente não perde muito longe, não. Em relação a reabrir, até o próprio povo está com medo de ir para a rua.
não é? Porque está vendo que o negócio não é fácil. Onde eu moro é um lugar pequeno, interior, é que tem várias pessoas que a gente conhece infectadas e pessoas falecendo. De vereador, teve um deputado estadual que mora na região que faleceu também. Então, isso assusta as pessoas, né, lamentavelmente, porque não confia nos governos, que é ruim. Né? Quer dizer, não se tem confiança nesses governos. Né? Então, a gente vê que a gente está largado as traças, tanto federal, estadual e municipais. Em relação aos acordos coletivos, a central está apontada para discutir isso mais adiante, né? Garantido a database e as cláusulas anteriores do último acordo. A Supervia estão negociando por conferência. MRS, só final do ano, estamos conversando também agora sobre o PPR com o MRS por conferência. E a CPT me deu uma travada, né? Mas está conversando também, para se garantir também a database. Então, o momento que o Jerônimo colocou aí é complicado, porque algumas empresas estão aproveitando disso justamente para acabar de massacrar o trabalhador. Então, acho que essa reunião nossa é muito importante para que possamos estar unificando e debatendo entre nós como nos ajudar. Uma coisa é ficar bem claro para os trabalhadores: nós não estamos desistindo, nem vamos desistir. Vamos estar sempre atento para defender a luta dos trabalhadores. Em relação à CBTU, como você sabe, né, garantir uma questão aí das negociações, mas deu o quê? Até agora nada, né? Essa base e tal, e depois disso, tudo isso aí, como é que vai ser? Então, é um negócio que não é fácil, não é de brincadeira. E não há momento para divisão. Acho que o maior problema nosso hoje é a nossa unidade. A nossa unidade é de extrema importância para que possamos encarar tudo isso junto. Antes da pandemia e pós-pandemia. Porque depois da pandemia, como é que vai ser? O número de desempregados é muito grande, pessoas estão passando fome. Aqui na minha região, vários comércios fecharam, várias pessoas estão na rua, sem direito a nada. No Rio de Janeiro, várias lojas fecharam. Esse povo vai estar todo na rua. E vamos fazer o quê? Nós temos direitos sindicais. Nós temos estabilidade, não vamos perder emprego, temos nosso salário. E o trabalhador lá na ponta, que não tem o que comer agora, está passando fome. Então, acho que é um tipo de reflexão, né, para a nossa federação, para o Jerônimo, Paulinho, nossa NTTL, para a CUT Nacional, as CUT regionais e para nós, sindicalistas. Pós-pandemia, pandemia e pós-pandemia. Qual vai ser o nosso papel, né, na sociedade como um todo? Um Brasil arrasado pela fome, pela miséria e pelo desemprego. Pessoas que morreram, várias famílias estão aí sem pai, sem mãe, né? Outros acabaram de perder filhos, menores, inclusive, será de nós. Acho que, nesse momento, o central nosso é ter bastante reuniões e clamar pela nossa unidade. E o que fazer depois? Obrigado, Alda. Nada. Eu, na realidade, aqui em relação à CBTU, né, no dia 8 agora, não sei se você está sabendo, né, dia 8 começam as negociações, a primeira negociação do nosso acordo coletivo, e vai ser por virtual também, Isso, né, pela internet, né? E tudo vai ser assim, né? Mas você falou uma coisa que eu acho que é fundamental, né? Como é que vai ser o pós-pandemia, né? Porque essa coisa não vai acabar agora, né? A gente sabe que o que está acontecendo aí vai durar um pouquinho, e com esse desgoverno que a gente tem chamado Bolsonaro, a gente não pode esperar grandes coisas, aliás, a gente não pode esperar nada, né? E os ataques, né, não só aos trabalhadores, como também à população. Nós estamos sem ministro da Saúde, nós estamos sem um governo que possa preocupar com isso. E como é que fica isso, né? Eu acho que qual é o papel, sabe, Paulinho? Queria até que você pudesse falar, até para as pessoas poderem entender, porque como tem muito metroviário, ferroviário assistindo a live, seria interessante você falar qual é o papel da CNTTL nesse momento, junto a essa pandemia, junto com as federações, junto com as centrais, né, para os trabalhadores. Eu acho que é fundamental a gente poder discutir isso também, a importância da CNTTL. Você ouviu, Paulinho? Depois tu me escreve aí, Aldo. Alda, desculpa, deu uma cortada aqui, mas eu consegui restabelecer, né? Restabelecer. Eu acho que nós precisamos de ampliar o debate. Eu vou dizer do transporte rodoviário, as databases, a maioria delas, com exceção lá do estado da Bahia, conseguiram acordo na pandemia.
maioria das databases do setor rodoviário foram adiadas para o mês de agosto, foi protelada, né? Mas com a garantia de todos os benefícios e o cumprimento de tudo que estava assegurado no acordo coletivo. Então, foi protelado a negociação apenas, que a maioria era 1º de maio. Então, quem é 1º de maio conseguiu protelar um pouco mais para frente, né? Então, esse é o que foi encaminhado como campanha salarial. A maioria dos acordos coletivos do transporte rodoviário, nós temos cláusula de ultratividade. Ou seja, quando vencer o acordo coletivo, enquanto não negociar um próximo, as cláusulas anteriores continuam valendo, entendeu? Acho que é até uma sugestão que eu gostaria de dar para que os setores aí também, do setor ferroviário, na ocasião das suas negociações, avaliar se essa proposta, essa sugestão não seria bom, né? Colocar uma cláusula de ultratividade onde diz que enquanto não negociar um novo acordo, as cláusulas do acordo anterior permanecem, né? Prevalecem, né? E fica então pendente as questões econômicas, que fica pendente, mas os benefícios adquiridos já fica, na prática, fica válido, né? Fica validado. Eu acho que isso é importante. Nós estamos fazendo um amplo debate com relação a essa questão da pandemia no contexto geral, né? Porque os empresários, além de tirar proveito da situação que nós estamos vivenciando para retirar direito, eles ainda estão sendo truculentos quando se discute qualquer proposta de database a ser debatida neste momento, né? Então, eles estão contestando vamos dizer assim, de plano, estão contestando de plano, falando, não se discute. Então, nós estamos tentando manter o que está assegurado e protelar a negociação para posterior, a partir do mês de agosto, nós vamos reavaliar o momento se é oportuno uma negociação. Se não for, acaba protelando. Com certeza, o trabalhador vai ter prejuízo do ponto de vista de reposição de inflação, tudo isso, provavelmente vai ter prejuízo, né? A partir do momento que protela, né? Mas, de qualquer modo, a gente consegue assegurar o mínimo, o básico. O que nós estamos muito preocupados é o rol de demissões que está ocorrendo. É importante frisar isso, que as empresas elas aderem à medida provisória 936 a cada 30 dias, depois ao renovar, elas fazem um rol de demissão, pegam uma parte da mão de obra que está ociosa, demite, e depois eles entram novamente na medida provisória. Isso nós precisamos fiscalizar rigorosamente, porque um dos propósitos da medida provisória é exatamente a manutenção dos empregos, né? E, no segundo momento, manter os benefícios. Só que as empresas acham essa brecha de que cada período que se renova, cada 30 dias que se renova a adesão ao plano da medida provisória, eles tentam mandar alguns embora, tentam fazer demissões. E, às vezes, muitos sindicatos não estão percebendo isso. Acho que isso tem que ficar muito atento, né? Então, todos aí, é importante ficar em alerta com relação a isso. Nós temos o Estado brasileiro omisso, né, no contexto geral, no ponto de vista do desempregado, onde se viu a barbaridade de pegar os trabalhadores autônomos e aqueles desempregados e dar um valor de R$600, que foi matéria de muita briga por alguns setores lá no Congresso Nacional, porque a proposta do Paulo Guedes e do Bolsonaro era R$200. Começou com R$100 e foi para 200, né? Uma barbaridade. Quem que vai sobreviver com R$200? Um trabalhador aí ferroviário ou de qualquer outro setor que tem um salário, vamos exemplificar aqui, de R$4.000, por exemplo, e ele ficar desempregado, como é que ele vai viver depois com R$600? Né? E, além disso, ainda diz que na renovação, se houver possibilidade de renovar esse plano, eles querem reduzir, o Paulo Guedes já falou, ele vai fazer de tudo para reduzir para R$200. Né? Então, é totalmente impossível uma pessoa sobreviver, muito menos quem tem que sustentar a família, com R$600. Agora, imagina com 200. Então, o Estado está omisso com o povo, né, que é o momento que o Estado tem a obrigação de dar condições de socorro para econômico para o povo brasileiro poder sobreviver, né, aqueles que perdem o seu emprego, aqueles que têm uma redução significativa, e não está fazendo. Haja vista o socorro que o Bolsonaro deu para os banqueiros. Os banqueiros foram socorridos imediatamente, né? E os trabalhadores, qual é o socorro que o governo vai oferecer? Porque esse governo não representa o trabalhador, né? Nós sabemos disso.
e ele é taxativo, e ele fala bem claro, o posicionamento dele é em favor das empresas, né? Agora, se nós não ficarmos atentos, não fizer a fiscalização, nós vamos perder posto de trabalho, mesmo o empresário tirando proveito da questão da medida provisória, né? Vai perder posto de trabalho, e nós vamos ter a omissão do Estado. Esse governo, na minha opinião, um governo genocida, irresponsável, que quando se fala da pandemia ele fica zombando, né? Menosprezando a gravidade da questão da pandemia, né? De forma até bizarra, né? Como se nada tivesse acontecendo, induzindo as pessoas que o seguem, né? Ou manipulando algumas pessoas, e isso não são poucas, manipulando a entender que a pandemia não é tão perigosa como ele demonstra. Isso aí, na minha opinião, está jogando as pessoas no abismo, induzindo as pessoas ao abismo, um ato genocida, né? Eu espero que alguém ou alguma autoridade, algum setor dos poderes consiga, num futuro próximo, fazer com que ele responda por isso, criminalmente, todas as formas necessárias, né? Porque nós temos um judiciário que, na minha opinião, eu compactuo com o que o presidente Lula falou lá atrás, bastante acovardado, né? Mesmo agora sofrendo ataques lá da equipe de Bolsonaro, sendo chamado de vagabundos e assim sucessivamente, tiveram uma reação, mas uma reação moderada. Não está tendo o seu papel de poder, né? Para poder tomar algumas providências. E, enquanto isso, nós, representantes da classe trabalhadora brasileira, em especial do transporte, que é um setor extremamente relevante, essencial e importante para a economia, né? Nós temos que estar aqui correndo, utilizando de improviso, modus operantes de improviso, para socorrer a categoria, né? Através de negociações, disputando correlação de força, onde o sindicato tem um potencial de correlação de força mais privilegiado, consegue avançar, onde não tem, aí acaba sobrecarregando o trabalhador sempre com prejuízo, né? Precarizando a vida dos trabalhadores ainda mais, tanto na questão da exposição, como na questão econômica, na questão da insegurança da garantia de emprego, onde tem setores que são concursados, ainda tem um mínimo de segurança. Agora, quando é o setor privado totalmente, aí fica totalmente à mercê da própria sorte. Acho que isso é uma preocupação que nós temos que estar atento nela, né, Alda? Eu quero, mais uma vez, aqui também agradecer aí a presença dos internautas que nos acompanham, não só da categoria aqui da minha cidade de Sorocaba, São Paulo, mas também de todo o Brasil inteiro que estão nos acompanhando. Eu não estou, nesse momento aqui, medindo a adesão, estou com o Marcílio da nossa assessoria aqui medindo, mas eu não sei se ele tem número, mas parece que a coisa está crescendo aqui, né? A participação. Ontem eu participei de uma live com o setor de rodoviário, nós tivemos aí mais de 700 pessoas acompanhando em tempo real. Quero agradecer aí a presença do nosso representante da ITF, Edgar Dias, que está aí também nos acompanhando. Forte abraço aí ao companheiro Edgar Dias, toda a equipe da ITF, né? E eu acho que é importante nós estar fazendo esse debate periodicamente, estar repetindo os setores, que cada dia nós temos uma realidade. Um dia nós temos um cenário, outro dia tem outro cenário. Eu acho extremamente relevante nós estar estendendo esse debate e trazendo a participação não só de dirigentes sindicais, de qualquer modal ou também de outras categorias, mas também a própria categoria em si, e se habituando a nos acompanhar aqui na rede social, nas lives planejadas que tem por aí, Alda. Eu acho que é louvável para nós conseguir também ampliar a nossa comunicação aí com todos os setores da sociedade do trabalhador brasileiro. Muito obrigado. É isso que você falou, é fundamental, Paulinho, porque a internet ela tem esse poder, né? As mídias têm esse poder de aproximar nesse momento de pandemia, e é a forma que nós temos de poder conversar com os nossos trabalhadores e com a população e com o povo em geral. Jerônimo, você pediu uma parte? Sim. Primeiro eu queria falar que Paulinho falou uma coisa extremamente importante, que é o abandono do setor privado, né, deu aos trabalhadores. Mas, Paulinho, tem algumas empresas, e aí é uma coisa interessante essa discussão, sabe? Porque assim, o setor público também teve um abandono muito triste. Não deveria. O governo federal, eu acho que ele deu uma ordem, né? Que abandone os trabalhadores nesse momento, deixe morrer. Algo assim, meio escandaloso, mas foi algo mais ou menos parecido com isso. Porque, veja,
Se a gente pegar os metroviários do Nordeste, Paraíba, Alagoas e tal, foi assim, lá foi um caos aquilo lá. Não poderia, nenhum governo de sã consciência poderia aceitar ou deixar fazer o que fizeram com os trabalhadores, com a população do modo geral, né? Assim como acontece no ônibus, aconteceu, até, eu acho que até pior, porque um trem leva muito mais gente, né? E assim, e até relatando, assim, ó, no nosso setor houveram várias mortes, assim, dos trabalhadores mesmo, as pessoas ligadas a nós, os trabalhadores até ativos, aposentados, né? Nós perdemos muitas vidas com isso. Estamos muito tristes nessa situação, muito triste. A situação nos deixa assim bastante triste como ser humano, sabe? Porque a gente não tem solução imediata. A solução que deveria ser das autoridades, quando eu digo autoridades federais, municipais, estaduais, não vem, muito pelo contrário, né? Algumas empresas abandonaram os trabalhadores, outras até não. Vamos ser aqui honestos conosco mesmo. No setor ferroviário de carga, Paulinho, aconteceu meio que o inverso em algumas empresas. Temos que até, inclusive, elogiá-las. Não vou ser hipócritas aqui dizer, sabe, Paulinho? Então, não vamos, e internautas, não vamos ser hipócritas aqui. Então, mas, quando a gente fala da questão de governo, da questão de controle, então nós estamos num país que nós fomos jogados à mercê dos leões, né? Então, assim, eu acho que nós temos uma situação bastante delicada agora. Nós somos pegos de surpresa. Sabe, Alda, Alda, porque ela está ali fazendo aquelas mediações nossas aqui, é importante. E parabéns para ti, tá tranquilo. Eu acho importante a gente aqui discutir porque quando a gente vem discutindo o nosso acordo coletivo, todos nós fomos pegos na metade, por incrível que pareça. Nós sentamos aqui em Tubarão, Santa Catarina, nós sentamos nas empresas para negociar com uma proposta bem melhor do que aquela que saímos. Vocês acreditam nisso? Porque no momento de negociação, as empresas aproveitaram, porque estão querendo demitir, e só não demitem, e só não fazem mais, por conta de algumas situações que estão aí, escandalosas mesmo, né? Porque as medidas provisórias que estão, essas medidas provisórias são trágicas. Esse povo devia ser preso, fazer isso com as pessoas. Onde é que já se viu um governo federal dar dinheiro para banqueiro, como foi dito aqui, dar dinheiro para as operadoras de aviação, tanto dinheiro, e nós, trabalhadores, estamos aqui nessa miserê desgraçado? É isso mesmo, o nome é miserê. É miserê. Porque quando se fala no Japão, que o Japão não tem mais lá, não tem mais essa pandemia, sabe por que aconteceu isso? Por que não pega esses bons exemplos? Eles pegaram o dinheiro que tinham todo, investiram na população, pagaram as pessoas para ficar em casa. Se o governo federal pegasse esses 285, 86 bilhões de reais e pegasse, fizesse uma distribuição para o povo brasileiro, nós não tínhamos toda essa morte que temos até hoje. Nós podíamos sobreviver a isso com maior tranquilidade e mais economia, mas eles aproveitam esse momento. Eles aproveitam esse momento para roubar a nação, para desviar esse dinheiro. Portanto, nós vamos ficar aqui, né, Celso, discutindo e discutindo, mas nós temos um compromisso com a nossa categoria e com a população no modo geral. Não podemos aceitar. Não podemos. E o Paulinho está certo, os acordos coletivos, nós temos que, assim, no mínimo, estender. Nós aqui garantimos o acordo por um ano das mesmas condições. Não perdemos uma vírgula dos nossos direitos, mas nós perdemos dinheiro que do nosso salário. Nós fechamos um acordo com a inflação, só no salário. Mas por que nós fizemos isso? Com medo. A categoria tem medo de ir para a rua, porque eles podem aproveitar, sabe, Aldo? Então, é isso que está acontecendo. No setor privado, é mais drástico essa situação. No setor privado, eles vêm com mais força para fazer isso, né? Agora, no setor público, está ficando em alguns casos, até pior do que o setor privado. Então, nós temos que fazer uma análise para onde que está indo
essas empresas, né? Tipo CBTU, de Salvador, que esqueci agora o nome, a CTS e outras, que umas empresas, CPTM, né? Que são as empresas que devem servir a população e não servem a população e ainda roubam as condições de trabalho e de salário dos seus funcionários. Está errado. Não podemos aceitar isso. Obrigado, Aldo. Está contigo. Na realidade, essa questão toda que a gente está discutindo aqui, a gente nem tocou na questão do congelamento do salário, né? Isso é inconstitucional, né? Porque, na realidade, a Constituição fala de, pelo menos, uma reposição. A gente tem que ter a reposição. E nós não podemos aceitar calado esse congelamento. A gente não pode aceitar que os nossos deputados, como foi feito agora, concordem com esse congelamento. Porque, apesar de tudo, se a gente passar para observar, olha como é que as coisas estão nessa pandemia, olha como é que as coisas aumentaram. Um total desrespeito ao trabalhador, ao desempregado, aos carentes, né? Os que vivem à margem. Então, assim, é importante nós, trabalhadores, né, e nós, sindicalistas, estar levando isso para a população e para os nossos companheiros, o quanto nós estamos preocupados com essa situação. Porque a questão do congelamento do salário, a gente sabe que só vai acontecer com os funcionários públicos, né? E o pessoal da área privada, que é pior, como o Paulinho falou, como o Jerônimo falou, né, a situação deles ainda é pior, porque lá o lucro é acima de qualquer coisa. E isso não pode, né? O lucro não pode estar acima da vida, né? A vida tem que estar sempre em frente. Os direitos, as condições de trabalho têm que estar sempre adequadas ao trabalhador. Essas têm que ser as piores das empresas e nós, dos sindicatos, temos essa obrigação de defender. Índio, você gostaria de falar mais alguma coisa? Porque a gente já está chegando a 1 hora de live, está sendo muito boa, né? As pessoas estão gostando, é importante a participação. Concordo com o Paulinho, eu acho que a gente tem que fazer mais lives como essa, porque cada vez que a gente faz, mais a categoria se participa, mais a categoria fica antenada do que é acontecendo, e ela também aproveita para discutir a questão dos seus direitos dentro dessa conjuntura toda de pandemia que a gente está vivendo. Índio. Índio? E ninguém está te ouvindo. Índio, seu telefone está desligado, seu microfone está desligado. Ô, Celso, enquanto o Índio, daqui a pouco a gente consegue falar com ele, você quer dizer alguma coisa? Melhorou agora? Deu que tá me ouvindo? Está ouvindo agora, Índio, pode falar. Eu vou cobrar com o Jerônimo. É só ver aquela reunião ministerial dos Bozo Metralha, onde o ministro deixou bem claro, aproveitar a pandemia e passar a boiada. É o que eles pensam da gente. Tá? E a gente retoma aqui essa discussão. Manter esse contato nosso, né? A categoria precisa muito dessa nossa unidade, né? Porque tem uma pandemia hoje e tem depois pós-pandemia. O que vai ser da gente? Qual a proposta nossa para os trabalhadores? Acho que o central hoje é a nossa unidade. Agradecer aí a você pela mediação, a Viviane por ter feito essa organização aí, ao presidente Paulinho, ao presidente Jerônimo, ao Celso, né, da Fenametro, e a todos os componentes aí. Só agradecer e orgulhoso de participar. É uma pena que é por vídeo, né? Nós precisamos retomar os contatos mais pessoalmente, mas só quando passar toda essa crise. Mas só em estar conversando com vocês, aprender um pouco mais. Muita paz e saúde para todos nós. Boa luta para nós. Celso, você tem alguma coisa a dizer com relação a tudo isso? Deixar algum recado, deixar alguma moção, alguma coisa para todos nós que estão assistindo? Eu acho que, primeiro, agradecer o convite da CNPTL. Eu acho que foi muito bom o debate, eu acho que a gente precisa fazer, o Paulinho está correto, mas já avisar o Índio que nós vamos ter que trabalhar junto aqui, porque o problema da CPTM vai ser a mesma linha com o metrô. Então, se a gente conseguir juntar, mais do que unidade só na fala, juntar na prática as nossas duas categorias aqui, São Paulo, CPTM e metrô, que trabalham de colado um com o outro, mas deixar muito recado aqui. Que os trabalhadores vão ter que lutar muito, porque, como eu disse, não é só o Bolsonaro que está atacando os trabalhadores. Os governadores dos estados estão fazendo a mesma linha. Eu ia pegar aí um pouco isso que você falou, Alda. Não dá para parlamentar
de esquerda votar no congelamento de salário. Não dá para governo que se diz de esquerda defender que fábricas fiquem funcionando como nós temos em Pernambuco. Tem lockdown, mas as regiões onde tem as fábricas continuam abertas, os companheiros têm que passar, viajar no metrô, e por isso lá os metrôs só ficam cheios. Por isso lá teve briga no metrô e a contaminação é maior. Não dá para aturar o dó em São Paulo mandando os companheiros de mais de 60 anos trabalhar. Não dá para aturar o governador do Rio de Janeiro e seus secretários roubar dinheiro que ia para a saúde num momento desse. Isso tudo é o caos e nós vamos ter que juntar porque não só, a gente repete, não só o governo federal, mas os governos estaduais vêm para atacar as categorias estaduais. O metrô de São Paulo já deu exemplo, Rio de Janeiro. Agora, a CBTU, eu não acho que vai ser uma negociação fácil. Tem congelamento de salário, tem obrigação de fazer reunião. Paulinho, nós perdemos na justiça, tinha ganhado na justiça de ficar 3 meses também até acabar, para ver a pandemia passar, ou seja, agosto, e o TST deu causa para o metrô para começar a negociação agora. Então, nós vamos começar nossas negociações quarta-feira. Provavelmente vão fazer a mesma coisa com a CPTM. Ou seja, o ataque é geral. E aí, por último, para encerrar o agradecimento, é fazer um chamado, Alda, que a gente está até brincando hoje no Facebook. Dia 7, está todo mundo chamando para ir na rua contra o fascismo. E nós temos que chamar os trabalhadores aí contra o fascismo para a rua dia 7. Se você tem condição, vamos protegidos, vamos de máscara, vamos com álcool gel no bolso, mas estar na rua agora significa lutar pela nossa vida, por incrível que pareça. Obrigado pelo convite, a Fernameto está junto, está precisando, nós estamos à disposição para qualquer atividade, para qualquer luta em conjunto com todas as categorias. Paulinho, suas últimas falas de despedida? Alda, antes de Paulinho se despedir, eu posso fazer uma despedida também? Posso, lógico, com certeza. Eu ia passar para você, mas se você quiser deixar o Paulinho encerrar, pode ser você. Eu acho que é mais legal o Paulinho encerrar, né? Então, pode ser. É mais legal. O Paulinho encerra, pode ser então, Jerônimo? Isso, é legal. Assim, agradecer imensamente aí a participação do Paulinho, porque o Paulinho, estando na nossa live, ele dá uma conotação de confederação. Isso é bem legal, acho que foi bacana a tua participação, assim, Paulinho. Então, eu parabenizo por isso. Né? Agradecer aí o Celso também, foi um prazer estar discutindo contigo, Celso. É uma boa... O assunto não é bem legal, mas a discussão foi interessante. Eu acho que temos que caminhar e temos que tocar esse barco junto. No nosso caso é o trem, não é verdade? Mas temos que tocar esse trem junto. Alda, obrigado aí por participar, legal estar aqui. Meu querido amigo Índio, estamos juntos, sempre. Né? E aí os internautas também, obrigado por ter nos ouvido. Muito obrigado, até a próxima. Contigo, Aldo. Contigo, Paulinho, a sua saudação final. Eu olhei aqui, estava olhando, nós tivemos 95 comentários, não tivemos nenhuma pergunta, só as pessoas elogiando e fazendo falas, né? Mas, em momento algum, não teve nenhuma pergunta, e aí eu passo para você, Paulinho, para fazer suas saudações finais. Ok, muito obrigado, Alda. Primeiro, mais uma vez, eu parabenizo, né, essa reunião de hoje, essa live, e a primeira que nós estamos fazendo aí pelo setor ferroviário e metro ferroviário, né? E eu tenho certeza que nós vamos, então, pegar daqui para frente como uma rotina, né, de debate. Nós estamos fazendo uma agenda periódica, né, Aldo? Acho que isso é fundamental para nós. Quero concordar perfeitamente com o Celso sobre a atribuição das opções de governos, não é só do governo federal, realmente é dos estaduais e municípios também, viu, Celso? Porque no ponto de vista de transporte rodoviários,
né? Nós estamos tratando aqui do setor ferroviário, mas eu quero só abrir esse leque aí. O setor rodoviários também está tendo aí omissão permanente dos governos municipais, né? E um ataque também, sempre em coro com o Bolsonaro, em coro com o governo do Rio, o governo de São Paulo, né? Que está sempre na contramão, né? Dos trabalhadores, né? Dando causa favorável aos trabalhadores, impondo condições, como você mesmo mencionou, acima de 60 anos, obrigando ele a trabalhar sem as condições necessárias, tem que ajuizar pedido para o judiciário determinar os IPIs para que seja fornecido, enfim, né? Então, nós vamos fazer um debate aprofundado, permanente, e eu acho que nós precisamos de começar, eu propus isso enquanto confederação ontem, CNTTL, nós começar algumas ações, já que nós estamos do serviço essencial, nós estamos expostos sempre, eu não digo de forma irresponsável, mas de forma responsável, né? Começar a fazer contato físico com pequenos grupos para nós poder começar também a acelerar uma situação de mobilização dos trabalhadores, né? Para poder fazer o contraponto a essas ações dos governos estaduais, municipais e governo federal, né? Eu acho que tudo isso nós temos... E deixar o nosso repúdio a todos esses governos que vêm na contramão, favorecendo banqueiros, né? Tentando favorecer apenas os empresários e esquecendo o trabalhador, seja... E essa questão do congelamento do salário é um absurdo. Do que nem a Alda falou, concordo plenamente, é um ato totalmente inconstitucional, precisamos de reagir contra isso, por mais que o momento é um momento excepcional, não permite, porque trata-se da sobrevivência dos trabalhadores. Então, deixar aqui o abraço, a solidariedade a todos os trabalhadores e a nossa responsabilidade de começar a organizar mobilizações, luta, construindo formas de poder combater todo esse ataque contra os trabalhadores, tanto em defesa da vida, em defesa do emprego, em defesa dos direitos, né, salário, direitos e benefícios conquistados. Um abraço a todos, mais uma vez agradecer pelos internautas aí presentes, temos aí alguns internautas internacional também nos comunicando que está acompanhando por aí, né, pela FUTAC, pela ITF, mais uma vez, meu forte abraço a todos e todas. Muito obrigado. Eu estou vendo aqui pelos comentários aqui, realmente, Marisa, o povo está se levantando, as mulheres, mais justiça para as mulheres, né? Não a violência às mulheres, eu acho que é importante a CNTTL e os sindicatos estar comprando essa briga, porque nessa época de pandemia, a violência doméstica está aumentando, eu acho que a gente tem que fazer um ato de repúdio a isso, e dizer também liberdade para os presos políticos do Chile, tudo isso é fundamental, e essa luta, ela é importante para todos nós. E juntos somos mais fortes e juntos nós vamos vencer isso, com certeza. Obrigada a todos, obrigada, Viviane, e até a próxima live, se Deus quiser. Abraço. Abraço, gente. Tchau.